Que assim seja, graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Hoje de manhã mesmo, enquanto eu tomava meu café da manhã, tive um momento de silêncio, estava sozinha, estava refletindo nisso. Como somos iguais todos. E que bom, porque em toda essa circunstância que chama mais a nossa atenção, tal lugar a outro lugar, mas ao menos toca o coração das pessoas. E a gente tem que ter respeito até no sentimento dos outros. A gente tem que respeitar até como as pessoas sentem no coração delas. Pior seria se não sentissem nada por ninguém, né? Se fossem espíritos endurecidos. Se comove mais por A, por B, já é uma ótima situação, porque significa que existe a comoção, né? Que existe esse sentimento que toca a alma profundamente. Os nossos irmãos, e às vezes eu digo para as meninas, as sombras, estão agonizando porque o mal está acabando. O bem está vencendo. O bem é vitorioso, o bem está trabalhando. Nós somos ajudantes dessa proposta do bem, e quem corrobora pelo mal ajuda também, mesmo não querendo a transformação do próprio planeta. Então, ingenuamente ajudam o bem. Que tenhamos então os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que mesmo de onde tem o mal, nasce o bem. Então, bom dia a todos. Começando o nosso estudo hoje, 18/11/2015, Dudu, um aninho mais velho, aqui conosco. Né, Dudu? Bom dia, bem-vindo. Esse é seu filhinho Nick, bom dia a todos vocês. Depois das nossas reflexões, vamos lá, começando o nosso estudo, nosso trabalho de hoje, do livro Devassando o Invisível, da médium Ivone do Amaral Pereira. Conclusão, com certeza, do capítulo do Beletrista e início de um outro capítulo que se chama Sutilezas da Mediunidade. Tá acabando, mas eu deixei esse textozinho aqui final porque mudava de tema do que a gente concluiu a semana passada, senão a gente precisaria de mais 30 minutos a semana passada só para falar disso aqui, e aí eu preferi levar adiante, tá certo? Então, vamos fazer hoje um 2 em 1. Quem topa? Vamos lá? Então, a dona Ivone, enquanto estava escrevendo esse capítulo sobre o Beletrista, ela recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra. Então, ao vivo e a cores, vamos dizer assim, apesar de ter sido nos anos 60, foi em 63, eu acho, livro. Ao vivo e a cores, porque ela estava lá escrevendo o capítulo, o Dr. Bezerra se aproxima e, enquanto ela escreve sobre aquele argumento, ela vem descobrir, vamos dizer, junto conosco, porque estamos lendo o livro, o porquê que ela foi testada, o porquê que teve aquela tentação, né, do espírito do Beletrista. E aí toda a comunicação do Dr. Bezerra, e ele continua. Então eu vou continuar a leitura porque é sempre sobre a comunicação do Dr. Bezerra, tá bom? Vamos lá. Então ele diz aqui, ó. Vejo, porém, a interrogação em teu cérebro e o suicídio por ele praticado. Então, enquanto ela estava psicografando, ela se fez uma pergunta. Vocês notaram isso? Que interessante? O próprio espírito observou a pergunta que ela fez. Bom dia, João, bem-vindo. E responde à pergunta. Isso é um fenômeno muito curioso e acontece muito. Eu trouxe para vocês outro dia nos grupos, eu não sei se eu botei no Maria de Nazaré no WhatsApp, mas estudando o livro Além do Véu, do Reverendo Warner, que é, por sinal, um livro que a própria Dona Ivone recomendou para nós no início desse livro aqui. O livro Além do Véu, que era uma psicografia intuitiva que ele tinha, muito potente, ele criava diálogos. Então o espírito estava escrevendo, contando uma coisa, e ele criava diálogo. Então o que foi que ele fez? Ele teve que mandar a psicografia e as perguntas dele, porque os espíritos liam a mente dele e respondiam contemporaneamente.
Então ele sabia quando ele tinha intervindo. Você vê que o próprio Dr. Bezerra faz isso com a Dona Ivone, não é curioso isso? Percebe o pensamento do espírito. Não sei a quem psicografa, quem vai nos ouvir, isso acontece muitas vezes, por isso que a pessoa fica em dúvida. Só está psicografando, daqui a pouco ela tem o pensamento dela. Ela sabe exatamente que é ela que está pensando. Distingue perfeitamente. Ou você está dando uma psicodigitação. Quem trabalha com a psicodigitação está dando a comunicação, mas aí vem um pensamento, você pensou, tipo, meu Deus, olha pro espírito como é que tá. Foi você que pensou. O espírito sabe que você pensou isso, mas não é aquela mensagem que você está psicodigitando, por exemplo, porque é um pensamento seu que entra. Isso é possível e com a prática faz-se distinção daquilo que é seu, como pensamento, aquilo que não, certo? Porque pelo tipo de raciocínio que você faz, você às vezes faz o raciocínio, por exemplo, está psicografando, o seu braço cansa, mas você está psicografando, vai falar, ai, meu braço cansou, você pensou, mas a mensagem fluiu do mesmo jeito, está lá, continuando. Apesar disso, a psicografia não é mecânica. Olha que coisa interessante. Mas você pensou, sem interromper a mensagem. Olha que coisa curiosa, né? Então acontece isso com a Dona Ivone. Ela está lá escrevendo, psicografando, o Dr. Bezerra. E o Dr. Bezerra percebe uma pergunta na cabeça dela. E o suicídio por ele praticado? Ela pensou. Ela faz uma pergunta, porque o Dr. Bezerra está falando do beletrista, como foi a trajetória dele, que ele esteve com ela por 27 anos, estudando com ela. Você vê como é importante, né? Esses estudos que a gente faz, a gente não vê nada, não vê ninguém, mas tem certeza que tem espíritos que muitas vezes nos seguem, quem sabe há quantos anos, estudando, aprendendo com você, lendo aquelas páginas que você lê. Não é interessante isso? Ah, mas eu não vi. Não viu, mas tem. Ah, mas eu não vejo, não ouço, não ouve, mas tem. Então, aquela certeza que a gente tem de que mesmo não vendo, não ouvindo, tem telespectadores, vamos dizer assim, né? Espectadores, pessoas que compartilham conosco os nossos estudos. Então, eles estão presentes. Por exemplo, vamos supor que a Flor tenha fulano que ela ora sempre por ele, desde sempre. E esse fulano é um desconhecido às vezes, é uma pessoa que um suicida. Ela viu a notícia desse suicida, ou alguém disse para ela, e ela desde sempre ora por ele. Ela cria um vínculo energético com esse espírito, que ela vai mandar sempre energias positivas para ele, não é? Então ele vai ficar por observação. E quando tiver a lucidez, ele vai observar ela, porque ele está com uma simbiose energética boa, porque está dando positividade para ele. E outros também, desencarnados, enfim. Nós criamos vínculos energéticos, é por isso que Paulo de Tarso nos diz que nós temos uma nuvem de testemunhos. As pessoas estão a nos observar, as pessoas mesmas, não é? Eu também, viu, Flor? Eu fiquei pensando nos trabalhos que a gente faz, nas leituras, nos evangelhos, nas situações que você está lidando, ouvindo. Olha quanta testemunha, não é? Pessoas que às vezes estão com você, quem sabe desde quando? Pessoas simples, espíritos às vezes simples. A Dona Ivone teve anos a fio espíritos simples, que a observavam e que muitas vezes a ajudavam, né? Vocês vão ver assim, N casos, como vocês já viram, mas mais ainda no Recordações da Mediunidade. Vocês vão ver quantos casos tem dessa situação. Então tá bom. Voltando para o fenômeno mediúnico, a Dona Ivone pensou enquanto psicografava. Eu faço questão que vocês observem esse pedacinho. Por quê? Porque isso é uma coisa assim que acontece mesmo. Então, quando acontecerem com vocês no fenômeno mediúnico, seja da psicodigitação, seja na psicografia, seja na psicofonia, vocês não sintam insegurança, porque é com a prática que vocês vão ter uma autoobservação, tá certo? Então, isso acontece. Aí o doutor Bezerra, que já estava ali, vai responder.
Vejo, porém, interrogação em teu cérebro. E o suicídio por ele praticado? Ele responde, né? Não houve exatamente um suicídio na expressão costumeira do termo, visto que, pela época de seu decesso físico, ele se encontrava totalmente presa de graves distúrbios nervosos, além de obsediado pela entidade suicida Maria Elisa, a qual, reconhecendo-se viva além do túmulo, negava-se a abandoná-lo, afeita ao elo sentimental que os unira. Ele, portanto, não teve intenção de matar-se, não premeditou o suicídio, nem mesmo assistiu com os próprios sentidos ao ato que praticou. E assim, sendo, não houve o drama consciencial, ou seja, a responsabilidade de consciente infração a uma lei da natureza, no sentido lato do termo. Eu vou chamar vocês para interação agora. O que é que vocês observaram nessa declaração do Dr. Bezerra? Vê cada um de vocês, o que é que vocês me dizem sobre a questão do suicídio do beletrista. O que é que vocês observaram? Vamos lá? Vocês não fazem muito silêncio não, porque senão fica silêncio lá no Dudu, no áudio dele. Silêncio. Falar em silêncio. Esperando vocês. Agora, eu tinha esquecido da minha música. Um suicídio involuntário. Processo obsessivo, diz a dona Edna. A Diana diz um suicídio involuntário. Em termos, né? O que mais? Quando é que um suicídio de fato? Não somente quando se tira a vida, né? Se faz mal somente, mas quando a pessoa tem a intenção. Olha como é impossível, como é importante isso. Isso é muito importante que a gente entenda esse contexto. Isso é totalmente doutrinário. O próprio codificador diz que o codificador não, os espíritos dizem para o codificador que a autodestruição induzida pela loucura, pela obsessão, não tem o mesmo peso. Vai existir consequências derivadas disso, né? Como é que a pessoa chegou à loucura, etc. Então a dona Ivone tinha ficado curiosa com o assunto porque ela já tinha observado que ele não tinha aquelas características dos suicídios que ela é acostumada a tratar, né? Vocês lembram disso? Que ela não tinha, ela era acostumada a tratar nas preces, nas desobsessões. Então ela observou isso, no perispírito dele era diferente. Então repare, não houve exatamente um suicídio na expressão costumeira. Ó, ele já estava com problemas nervosos, então ele estava com processo de loucura. Ele não tinha consciência. Outra coisa interessante de anotar é que quando o ato do suicídio ocorreu, eu vou mostrar para vocês um pedacinho direitinho aqui, vocês vão ver coisa curiosa, ó. Ele, portanto, não teve intenção de matar-se, não premeditou. Por exemplo, uma coisa feita, um ato, seja assassinato ou suicídio, no ato da paixão, do arroubo sentimental, tem um peso. Feito premeditado tem outro peso, não tem? Por sinal, a própria justiça julga isso. Um crime passional ou um crime premeditado. A lei do homem já consegue ter esse parâmetro, não tem? Porque uma coisa é a pessoa pega no arroubo passional e fazer uma loucura. Outra coisa é ela vir calculando. O cálculo significa premeditação, premeditação significa intenção, intenção chega ao fim dos fatos. Uma determinada frieza. Outra coisa é por um arroubo. No suicídio, vai pelas mesmas vias. Quando é passional. E tem as questões obsessivas.
Porque existe determinadas obsessões que é um verdadeiro homicídio. Então o indivíduo está tão possuído pelo estado dele de loucura, pela influência espiritual tão profunda, que ele já não responde por si. Porque a associação motória dele do pensamento é tão confuso que ele não é mais ele. Então ele não vai ter responsabilidade para aquele ato ali, porque não foi ele que fez. Nós sabemos que a Maria Elisa, que era uma suicida, estava com ele, não estava? A Maria Elisa estava obsediando ele, então a Maria Elisa era uma suicida. E ser obsediado por um suicida é uma coisa muito grave. Pode levar a pessoa também ao suicídio. Por causa da presença deletéria de um suicida. Ele foi obsediado pela Maria Elisa gratuitamente? Não. É lá onde vai entrar as responsabilidades dele, não é? Pelo arrobo afetivo, então pelas paixões que existiam entre eles, ele deu campo para que Maria Elisa pudesse obsediá-lo. Então não é que ele era uma vítima de Maria Elisa, no sentido assim, ele permitiu a presença da Maria Elisa. Mas também, na questão, na situação que ele estava vivendo, quem de nós, às vezes, também não permitiria? Uma situação assim tão coinvolgente, de tão profundo envolvimento psicológico e afetivo. Então ele deu espaço para que ela obsediasse ele. E tem uma outra coisa também. Nem mesmo assistiu os próprios sentidos ao ato que praticou. O que é não assistir aos atos que praticou com os próprios sentidos? Ele não estava nele, ele não estava lúcido. Ele não tinha nenhuma percepção. Então ele não fez ele. A responsabilidade vai para quem? Caberá, portanto, ao obsessor a maior dose de responsabilidade no lamentável fato. Então, além de Maria Elisa responder pelo seu sua autodestruição, ela ainda iria responder pela destruição que ela induziu à figura amada. Não é? Olha que responsabilidade. Então ela induziu isso, então a responsabilidade, a maior parte caberia a ela. Você vê a justiça como é perfeita de Deus, né? Sendo induzido. Em todos os sentidos, em tudo na vida, os espíritos respondem sempre na codificação, tudo é a intenção. Não nos cansamos de dizer que tudo é intenção. Então nós temos que julgar pelo lado da intenção, entender, né? Pelo lado da intenção. Em qualquer ato que a pessoa erre. Porque não sei se é no Evangelho que fala que a pessoa, por exemplo, às vezes está pega por um arrobo de raiva e ela diz coisas depauperas e te ofende de coisas assim com a boca que o coração não participou. Ou seja, aquelas coisas ela pensou, ela falou, passou direto, não ficou. Então depois que ela disse aquelas bobajadas toda e tudo mais, ela não guardou aquilo, ela não sente aquilo, não ficou, ela sentiu pouco. Foi momentâneo, né? Ela não sentiu, já tem outros. Que às vezes quando diz uma palavra ferina, realmente está cheio de energia, porque ela sente aquilo vai ali fermentando dentro dela. Então, tem mais peso. Todos têm responsabilidade? Claro que tem. Mas vai ser condicionada a responsabilidade pelo sentimento que levou a pessoa, né? Pela intenção, pelas circunstâncias. Por isso que em tudo na vida, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar com uma matemática. 2 e 2 são 4, Não. Por isso cada ser humano é único, cada sentimento é único, cada mediunidade é única. Por que nós somos únicos? Nós somos tão únicos que a nossa digital é individual. Já no campo físico, no campo perispiritual,
no cordão de prata, chamado cordão de prata, nós somos únicos, é a nossa identidade. Então não tem como ter uma cópia seu. Por isso que vocês, a partir de hoje, coloquem na cabeça que a partir de hoje, né, que vocês são seres maravilhosos, criaturas de Deus, olha só. Únicos, isso dá uma sensação de especial, não é? Mas de especial, mas não de egoísmo, hein? Vamos distinguir. Então, todavia, a consciência acusa-o de infrações outras. Aí, então, a responsabilidade dele está diferente para ele. Das quais resultaram a neurastenia e o desequilíbrio da própria personalidade, que deram a causa à obsessão e ao suicídio, como ao respectivo estado de penúria moral no mundo invisível. É uma tendência do espírito. Então ele vai responder porque por infrações outras. Por que foi levada a neurastenia e o desequilíbrio? Por que foi levado ao desequilíbrio? Não é? Ele mesmo. Ele se deixou levar à neurastenia pela sua tendência do seu caráter, não é? Pelas suas... a pessoa ser mais otimista, mais pessimista, o jeito dela de ser mais vítima da vida, da sociedade, ser uma pessoa que gosta muito de se lamentar, uma pessoa que gosta muito de chorar miséria, e várias características existem do pessimista, não é? Que condiciona o próprio corpo. Antes de começar o estudo, o que é que eu estava falando para vocês, pessoal? Vão procurar no YouTube esses livros, esses cursos de PNL, não falei? Programação Neurolinguística, eu fiz um intensivão quinta, sexta e sábado. Então, o que tiver aí passou por mim e eu estudei bastante. E eu digo que é mais ou menos aquilo que a gente trabalha. Então, nós somos donos das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, se eu porto meu organismo físico a um desequilíbrio, a responsabilidade é minha. Porque eu também abri campo para obsessão. Então, até para eu ser obsediado, ou seja, para que eu tenha uma influência espiritual para causar-me desequilíbrio, eu tenho uma participação nisso aí. Eu tenho que corrigir a raiz do problema. Então, não adianta afugentar as moscas. Tem que se trabalhar o foco das moscas. Então, por exemplo, nós temos um grupo de vibração. Nós vamos intervir com fulano, beltrano e ciclano. Nós sabemos a problemática da pessoa e nós vamos focar a problemática da pessoa. Se é uma problemática espiritual, religiosa, familiar, nós vamos entender o perfil psicológico da pessoa e aquele que nos traz o nome para a vibração vai trabalhar aquela parte com ela. Olha, fulano, nós vamos fazer esse trabalho aqui, mas depende de você corrigir aquilo, outro. Porque a ajuda vem de fora para dentro, ou seja, aquele empurrão necessário para você ter a força de caminhar. Mas não adianta estar céus e terras rezando por você, dando passe, mudando as suas energias, você frequentando o reiki, você fazendo de tudo o possível e impossível de curas externas, se você não cura o foco do problema, que é você. Então é como na desobsessão. Vai na desobsessão, o espírito que às vezes está criando problema por você, muitas vezes nem é perseguidor teu, vamos dizer, de dívidas passadas, às vezes é só por questão de simpatia caracterial, vem socorrido, o espírito vem ajudado, ele vai estar bem, mas você continua com o problema, e você aqui já sintoniza com outro, e com outro, e com outro, e assim vai, haja reza, haja desobsessão, haja passe magnético, água fluídica, vão ficar por aí. Não muda. Então a transformação começa de dentro do indivíduo. Então quando a gente trabalha, que está fazendo um trabalho desse que eu estou falando para vocês, vou botar o nome da vibração, vamos, qual é o problema? É esse, vamos pedir inspiração, espiritualidade, dizer, olha, tem que dar um jeito de conversar, assim, é um tipo de atendimento fraterno. Para colocar na mão da pessoa a autonomia dela de transformação. Para que as pessoas, no geral,
Não se coloquem encostados nos centros espíritas, nos grupos, etc., para que ela fique o seu destino na mão do médium, na mão do grupo, na mão do centro, na mão do psicólogo, não. Tudo isso serve para a sua melhora. É como você tomar um remédio. Né? Você tem pressão alta, toma remédio para pressão alta, mas não vai se acabar na comida nem no sal, por exemplo. Porque não vai... haja remédio, não dá conta. Em várias situações na vida funciona assim. Então vamos dar o mecanismo de libertação para a pessoa. Faça por ti que eu te ajudarei. Porque se as ajudas dos céus querem vir, eles não conseguem nem vir, porque não tem abertura. André Luiz ficou 9 aninhos no umbral. Não ficou 9 anos porque era um ser perverso. Não. Ficou porque ele não conseguia abrir o campo dele para a ajuda chegar para ele. Que era humildade, não era? Não era se colocar à disposição de Deus. Então, é o mecanismo do faça por ti que eu te ajudarei. E ele responsável por ele mesmo, não foi? Ele criou desequilíbrio no corpo, por ele veio a neurastenia, pela sua própria personalidade. E depois da desencarnação, ele ficou anos sofrendo porque ele queria, não era? A pessoa desencarna, ela não muda da água para o vinho, ela fica do mesmo jeitinho. Não dá saltos milagrosos, não é verdade? Então, se a pessoa tem um caráter pessimista e ela é rancorosa e ela tá com a mágoa com o mundo, com a sociedade, quando ela desencarnar, é muito difícil que ela vá ficar com o pensamento de imediato melhorado. Quando ela conseguir ajuda, no caso, ele teve contato com a Dona Ivone, não teve? Então, a Dona Ivone o convocou. Vocês reparem bem que a Dona Ivone era encarnada. Poderiam ir espíritos conversar com ele, não poderiam? Lembra que ele falou que ele tinha vários amigos que ele poderia pegar informações? Vocês lembram disso? Que ele fala desses espíritos, o próprio beletrista? Bom dia, Isa. Bom dia, Conde. Didima também, bom dia, bem-vinda. Então, ele não teve uma transformação no mundo espiritual porque ele não quis. Ele não quis. Quando a Dona Ivone, no início, que ele estava atrás dela para fazer o livro, disse assim, olha, você poderia fazer assim, assado. Ele, eu não tô com essa vontade de estudar para me melhorar. Precisa de aplicação disso, daquilo. Ele se comprazia de viver no mundo terreno, naquela casa ali que ele tinha vivido com a mulher amada. Então, ele era o responsável das suas dores, não é? Às vezes, sabe, gente, porque a gente fala esse negócio, esse assunto, parece que a gente é duro. E que fica parecendo, sem coração, mas não é questão de ser sem coração. É a realidade. E muitas vezes a gente só ajuda falando a verdade para a pessoa. E a realidade é essa, faça por ti que eu te ajudarei, Deus ajuda. Faça por ti que o céu te ajudará. E a gente tem que dar um mecanismo de libertação para as pessoas. Para que ela possa sentir, eu estou dizendo para vocês, quando vocês forem ajudarem outros, porque se são pessoas maravilhosas, já estão no caminho, não é isso. Mas a gente às vezes vai ter que conversar com a pessoa sem alimentar ou vida ou azar. Não dá para alimentar isso. Uma vez, 2 vezes, depois assim, olha, vamos levantar a poeira, sacudir a poeira, dar a volta por cima, você pode. E eu tenho observado que os espíritos, eles falam muito disso, eles batem sempre na mesma tecla. Então, entre uma mensagem e outra e tudo, eu fico observando, falo assim, olha só que coisa engraçada. Eles falam sempre disso. Quando vai aconselhar, principalmente pessoalmente, A, o B ou C, olha, toca naquilo, ainda eu fico de cá, né, observando, e digo, olha que coisa curiosa. No final, estão sempre de comum acordo sobre esse mesmo perfil, da mudança de atitude da própria pessoa, para que ela possa ser transformadora da sua própria vida. Então assim foi com ele, vamos continuar a leitura. E quando uma rede de tais complexos agrilhou a consciência de um espírito desencarnado, no caso ele, só existirá para ele um recurso
a correção dos distúrbios íntimos dentro de uma reencarnação reparadora. Aguilhoa é amarrar, né? Legar, amarrar, acorrentar a pessoa. Ele está tão acorrentado nessa rede como se fosse um peixe, que vira um emaranhado tão grande. Vamos pegar aquele fio. Quem gosta de ter fiozinhos assim, sabe, não é? De lã. É um emaranhado tão grande que o único jeito é fazer o quê? Cortar o fio. Não dá mais para ficar, porque ele criou um vínculo energético tão profundo que o único jeito é, para ele se melhorar, é através da própria reencarnação. Este noticiário que a te surpreende será, portanto, como a sua despedida, pois voltará muito breve em uma nova morada carnal. Agradece-te ele o que, como médium, o seu benefício fizeste sem o saberes, dentro dos ensinamentos do Consolador. Olha que coisa mais linda, ele está agradecendo, porque é um grande presentão, né? Ele ter vivido ali do lado da Dona Ivone por 27 anos. Olha a responsabilidade que a Dona Ivone trazia para consigo. 27 anos de estudo, de meditações e trabalhos, de lágrimas e experiências nas paisagens da pátria espiritual, em conjugação com a terra. Reabilitaram-no plenamente, para que dele esperemos vitória decisiva no futuro, aprendizado terrestre. E eis aí, minha amiga, as grandes tarefas que a todos nós, encarnados e desencarnados, o Consolador confia. Olha, as palavras de Dr. Bezerra, vocês sentiram o peso da responsabilidade? É aí, minha amiga, as grandes tarefas que a todos nós, encarnados e desencarnados, o Consolador confia. Reeducar as almas frágeis da terra e do invisível, enxugar as lágrimas da aflição, acender nos corações entristecidos pelas amarguras desesperadas a divina lâmpada da esperança, nortear os passos do caminho da vida ainda vacilante, elevar a criatura finalmente para a glória da harmonização consigo mesma e com as leis do seu Criador, para o triunfo da vida imortal. Muito bonito, né? Vou até fazer depois um post sobre essa conclusão aqui do Dr. Bezerra. Então, olha a nossa responsabilidade, seja com os encarnados, com os desencarnados, enxugar lágrimas, trazer consolação, dividir o que a gente sabe, orientação para quem tiver, educar a criança, aquele com os passos vacilantes que ainda está crescendo na formação espiritual. Uma responsabilidade realmente enorme. Mas através disso nós vamos nos manter equilibrados. É através dessa prática 24 horas por 24, de segunda a domingo, 7 dias por 7, é que nós vamos muitas vezes nos livrar de obsessões. É através disso que nós vamos manter o equilíbrio espiritual. É através disso que nós vamos manter amizades espirituais, porque fazendo o bem, automaticamente conquista-se espíritos, amizades de espíritos, e eles vão intervir por nós. Ou a parábola do mordomo mau, né? Do mordomo infiel. Vamos conquistar, vamos. Realmente, nós somos muito pequenininhos, mas quando eu penso assim na pequenez da gente, sabe que a espiritualidade não cansa de dizer isso, para que a gente não se engrandeça jamais, se sinta melhor do que o outro. Mas a importância, por exemplo, do passarinho que levava a gotinha de água no seu bico, porque ele fazia a sua parte. Todos nós na natureza colaboramos para o bem-estar dela mesma, para a vivência em comunhão de pensamentos bons. Então, o pouco que eu faço é o muito.
para aquele que também é pequeno, porque quem vive no mundo como espírito vai ter quem está acima dele e vai ter quem está abaixo dele. Um minutinho. Pronto, voltei. Então quem está acima e quem está abaixo de nós. Por isso que todos nós podemos dar alguma coisa. Quer ver um exemplo interessante? A formiga é pequena? A formiga é pequena, gente? Ou é grande? Depende do ponto de vista. Tem bichinho menor do que a formiga? Existe? Existe, não é? Bichinhos minúsculos. E a formiga fica grandona. Nossa! Não é? Ela fica cheia de tampa, viscosada. Ela tem força, consegue carregar, não é? Uma folhazinha na cabeça, um grãozinho de açúcar. Ela faz uma diferença danada, não faz? Mas ela não deixa de ser formiga. Eu não me canso de lembrar disso. Mas existem seres muito mais nobres, muito maiores do que ela, mas ela não deixa de ter o seu valor na natureza. Assim somos nós. Aí o Dudu, que é biólogo, sabe, a pulga, o ácaro. Não deixa de não ter o nosso... Por isso que a gente não tem que ser pessimista. Ficar se jogando para baixo. Ai, meu Deus, eu não valho nada. Nada disso. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é um ser de luz. Você a sua luz é pequenininha, tadinha, bichinha, mas não tem problema. Ela vai crescer, vai ficar enorme, mas você é. Não é? Você é um diamante, você vai se lapidando. Você é uma pessoa que no otimismo, nas palavras de alegria, você transforma a sua vida, você transforma seu dia. Depende com que olhos você vai enxergar a vida. Como diz o Dudu, tudo tem seu valor na vida e na natureza. Com certeza, né, Dudu? E Dudu e Diana diz pra gente, nós em relação ao universo. Não é, Diana? O reverendo Wallner, ele conta uma coisa interessante, sabe? Vocês sabem que o reverendo Wallner, ele era anglicano. Pra quem ouviu esse áudio que eu tava explicando dele, né? Então tem um trecho no livro que ele fala o seguinte pra gente. Ele diz que quando entrou em êxtase, vocês sabem o fenômeno do êxtase, é um desdobramento, agora muito mais profundo, porque você já não fica nas beiradas da terra, vamos dizer. Você consegue fazer voos mais distantes. Então, ele teve um êxtase, porque ele não sabia explicar assim tecnicamente, vamos dizer. Então, ele se viu assim muito do alto, né? E viu tudo assim tão pequeno, aquele planeta pequeno e a imensidade do universo. E ele conseguiu compreender a proporção da grandeza do amor de Deus. Aí ele olhou, sendo ele anglicano, ele não era espírita. Ele olhou e falou assim, poxa, aí o cristianismo ganha muito maiores proporções de amplitude, sem sectarismos, não é? Sem, olha como ele diz, né? Sem sectarismo, sem distinção, sem criar seu melhorzinho. Às vezes eu também, muitas vezes, penso isso. Eu digo, meu Deus, como a gente é minúsculo. A gente faz muito essas reflexões, né? Olhando as estrelas, aquela saudade dos céus. Digo, meu Deus, tanta briga por nada, tanta vontade de ter um poder, de uma coisa que não nos pertence, não é? Em todos os sentidos. E quando a gente se afasta do centro das coisas e coloca Deus no lugar dele e a gente no nosso, a gente consegue perceber que tudo é passageiro. E que, nonostante tutto, e que, apesar de tudo, vale por experiência. Tudo é experiência e tudo nos ajuda a crescer. O beletrista cresceu 27 anos estudando com a dona Ivone. Ele, até quando ele desencarnou, ele tinha passado 20 e poucos anos, se não me engano, e já se vão 40 e tantos, quase 50, penando, né, para aprender. Valeu a pena? O que é que vocês acham? Visão espírita. Eu gosto quando pode dizer assim, visão espírita de não sei o quê. Visão espírita. Valeu a pena pro beletrista? A Marcela disse que sim, a Diana disse que sim, o Dudu disse que sempre vale, a dona Edna disse que valeu. Claro que valeu. Ele
ele teve experiências negativas? Claro, ele teve mesmo. Experiência de sofrimento? Teve. Mas valeu a pena. Não perdeu, porque nada é perdido para o espírito. Até as coisas ruins vale a pena. Fica esquisito isso, mas é a realidade. Logicamente, se eu seguir o caminho mais fácil, ou seja, aquele do amor logo diretamente, melhor pra mim, que vou sofrer menos e vou chegar mais rápido. Mas se eu quiser provar a maçã proibida, eu posso provar. Mas eu vou ter resultados das minhas ações. É o efeito. Eu vou ter feito. Você gosta, né, Dudu? Você gosta e come muito, peraí. Então, continuando aqui agora com o pensamento da Dona Ivone, né? Aqui, ao nosso lado, agora, desenha-se a figura perispiritual do antigo e bom amigo beletrista. Que diferença daquela com que se nos apresentou há quase 30 anos. Vaporosa, fluidicamente bela, rejuvenescida, quase translúcida. Agora encanta e enternece porque recorda um poema de dores e de lágrimas, de trabalho e de progresso, e de boa vontade e dedicação. Drama acerbo que a doutrina do Senhor remediou e consolou. Seu sorriso, no entanto, é ainda triste, e seu semblante é grave. Apoia o punho fechado sobre a mesa em que estas linhas são traçadas. Exatamente como há 27 anos, na mesa do posto mediúnico, onde terminávamos o receituário. Dele ouvíamos a tentação para escrever sob seu controle mental, assinando nós mesmas as produções que nos desse, a fim de adquirirmos fortuna e glória. Fita o papel, sorrindo, lendo o que escrevemos. Tal o velho hábito de participar dos nossos estudos e labores espiritistas. E dizemos-lhes confiante, antigos amigos que somos. Então ela descreve, imagina, Dr. Bezerra de Menezes acaba de escrever uma mensagem e de frente para ela ali do lado, né, começa a se materializar, fazer-se visível depois de 27 anos, porque ela não ouvia, né, o beletrista. Olha que emoção, né? Então a gente está vivendo agora esse sentimento. Do mesmo jeito, mais bonito, porém, com o perispírito mais bonito, mas até translúcido, vaporoso, era diferente. Lembra que ela disse que o perispírito dele era quase humano? Que era quase humano, ela via praticamente como um ser encarnado, denso, não é? Então olha como ele foi se desmaterializando, foi se purificando, foi ficando mais leve, foi ficando mais bonito. Apesar de tudo, ele não estava completo, ele não estava de tudo satisfeito, porque ele ainda não tinha reencarnado para tentar de novo. Vocês conseguem perceber essa nuance? Porque, poxa, olha bem, vivendo com a Dona Ivone, vivendo sob os cuidados do Dr. Bezerra de Menezes, sendo útil, ele, apesar de sorrir, ainda tinha alguma coisa de grave, de triste. Porque quando é que o espírito completa o seu aprendizado? Quando é que ele vai fazer a prova dos 9 de fato? Que ele vai dizer assim, agora eu vou mostrar que eu aprendi. Agora eu vou mostrar que eu sou tampa. Quando é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, reencarnando. Reencarnando, ele evoluiu, não evoluiu? Ele se desmaterializou? Sim, é um fato. Ele era denso e passou-se a ser leve, mais bonito, mais radioso, servindo ao bem. Ele estava fazendo tudo direitinho, não estava? O perispírito dele foi totalmente transformado de como ele era. Mas quando é que ele vai efetivar? Né? Quando ele reencarnar. Porque lá, reencarnando, ele vai demonstrar que realmente interiorizou o que aprendeu.
porque ele vai estar sujeito às paixões. Ele vai estar sujeito às situações sociais, ele vai estar sujeito ao mundo, a uma vida, a um contexto que ele vai ser introduzido novamente. Então, assim, ele vai dizer assim, eco, consegui aprender, consegui interiorizar. Nisso aí, o camarada às vezes consegue 30%, 40%, 50%, 80%, 90%, tá ótimo, né? Para aquele aprendizado, cada um vai dar aquilo que conseguiu trazer para o mundo de encarnado. Porque estar sob o jugo da carne muda muita coisa. Voltar à reencarnação, voltar à infância, voltar à situação social de uma família é prova. Ora, você estuda para fazer o vestibular. Estuda horas a fio, cursinho, madrugadas, etc. Mas quando vai fazer a prova é que vai sair o que você, deu conta. Não vai sair? É o que vai mostrar. O que você conseguiu pela sua competência. Deixa estar que você estudou muito, mas é ali na prova que você vai ver como foi que você induziu o seu cérebro, como você condicionou o seu corpo. Tá bom, várias coisas, mas que sempre depende de ti. Não é nunca responsabilidade de outro. São condicionamentos ligados à nossa competência. Então é desse jeito, é quando ele vai se sentir melhor. Aí ela, aqui, pela amizade que foi criada entre eles, ela pergunta, Dá-me o teu nome agora para que eu o transmita ao leitor. Ela queria saber quem era ele, porque já que assinava beletrista, aproxima-se, puxa-nos docemente a orelha e responde com aquele sorriso grave que comove. Curiosa, como tu és mulher, anseio por uma reencarnação que me leve a esquecer esse nome e até a minha própria personalidade atual. Como queres que eu os relembre ao mundo? Então, olha, fez assim como que puxasse a orelha dela, brincando, Mas, o que foi que fez? Naquela brincadeira ali, disse para ela que não queria que o mundo soubesse quem era ele, porque ele precisava esquecer quem ele era. Fez um gesto para retirar-se, traindo certo amargor com a recordação. Mas a nossa descaridosa impertinência o detém e indagamos ainda. E Maria Luísa? Bate com o punho fechado brandamente sobre a mesa. Suspira, comprime os lábios num rictus denunciador de contrariedade. Parece que esses gestos lhe eram habituais durante a vida carnal e responde. Bem, a misericórdia do Eterno foi grande bastante para se estender sobre as suas imensas desgraças. E a bondade paternal do venerando Dr. Bezerra de Menezes foi a intermediária de que Deus se serviu a fim de socorrê-la. Então, Dr. Bezerra de Menezes foi, através das próprias permissões divinas, o socorredor da Maria Luísa. E lá se vai beletrista, caminhando a passos lentos por uma estrada suavemente inclinada, sempre a mesma, mas agora como que esbatida por cintilações de opala. Vemo-lo ainda, muito ao longe, quando nada mais há a fazer, senão preces amigas pela sua vitória final. Lindo, né? Ela conseguiu vê-lo nas mesmas proporções de antes, ou seja, o jeito dele agir. Lembra que ele tinha dado um punho na mesa, um murro na mesa? Quando ele ficou contrariado, que ela disse não pra ele. Era um gesto mesmo do caracterial. Então, dessa vez, ele apoia o braço, assim, agora leve. Era um jeito de ser do espírito. Cada espírito tem a sua característica. Não é que ficam seres humanos sem sentido.
tudo igual. Nós não falávamos da nossa particularidade, de termos características. Vamos dar um exemplo agora. Vamos supor que eu desencarne amanhã. Não vai acontecer, porque não é tão fácil assim. Tô brincando, não sei, né? Mas vamos supor. E aí, eu vou ficar aqui até 98 anos, tá? E aí o que acontece? Daqui a um pouco, eu vou pegar... Quem vai ser meu médium? Quem quer ser médium meu aqui? Eu vou pegar a Maria. Vou pegar a Maria para ser minha médium. A Maria vai fazer um estudo. Eu tô desencarnada, tá? A Maria vai fazer um estudo. Ela tá fazendo estudo segunda-feira aqui, com passe e tudo mais, tá, gente? A Maria trabalha segunda-feira com passe ao vivo aqui. Então, a Maria vem, tá fazendo estudo, sente a minha presença, aí fala pra vocês: pessoal, eu tô sentindo uma presença amiga que quer falar com vocês. Aí todo mundo, tá. Aí Maria dá passividade, psicofonia, não é verdade? Ela não tá no microfone? Quando a Maria conclui, a Maria me conhece. Há 10 anos nós trabalhamos juntas. A Maria vai saber que sou eu? Sim ou não? Vai, né? Claro que vai. Porque eu desencarnei, mas um ano depois eu não mudei tanto assim. Eu tenho minhas características, claro que vai saber. Porque energeticamente tem simbiose, então ela intui. A Maria, sendo uma médium segura, ela vai saber que sou eu. Mas a Maria deu uma psicofonia. Como é que vocês são acostumados a intercomunicar comigo? Como é que vocês são acostumados? Eu escrevendo? Eu falando. Então vocês são acostumados a me ouvir a falar. Eu tenho um jeito, pouco escrita, mas eu tenho mais falando, né? Então eu tenho um jeito de falar, tenho modos, sotaque, trejeitos no falar, o jeito de respirar, o jeito de intercomunicar, de interligar, de puxar fios, de fazer pontes de um pensamento a outro. Ou seja, eu tenho um jeito personalizado meu. Não tem como imitar, mas não tem como ser 100% eu. Então, eu sou sempre eu. Então, Maria, quando falar, diz, eu tenho uma presença amiga e vai falar, vocês vão saber que sou eu. Vocês podem até ficar tímidos. E dizer, não vou nem arriscar de dizer que é a Ju, porque senão o povo vai dizer o quê? Que eu tô, né? Mas vocês vão dizer, sei lá, vão pensar aqui pelos botões de vocês, né? Sei não, me pareceu a Ju, gente. Como parecia a Ju? Né? Vocês vão perceber quem é mais amigo, que tem mais... Vão conseguir perceber a individualidade. A Maria mais do que nunca. Então é possível? É. Então ela consegue perceber essa personalidade. Pelo costume, então, os outros espíritos, vocês lembram que ela trabalhou esse contexto, esse tema, no capítulo anterior? Nos outros capítulos, a Dona Ivone, sutilmente, ela diz para nós que nós conseguimos perceber os espíritos, porque o espírito pensa, não é? Pelo pensamento, mas por características dele. Então, até quando ele fala, ele tem um sotaque, uma entonação de voz, pelo pensamento. Olha que coisa interessante. Quando você lê pelo pensamento, vocês conseguem ouvir a voz de vocês mesmo, internamente? Vocês conseguem perceber a sua própria voz, a pausa que vocês dão normalmente quando leem. Então, é do mesmo jeito. Gente, não muda nada. É porque o meu pensamento se veste das minhas palavras e meu jeito de ser e se transforma em som. E vocês ouvem porque tem o ar. Porque se não tivesse o ar, vocês não me ouviam. Mas antes de tudo, eu construí o pensamento. Então, para concluir o nosso estudo, com essa certeza que nós possamos nos repetir através da reencarnação, que nós vamos ter tantas oportunidades quantas forem necessárias para a nossa melhora, fazendo experiência, consertando, né, aí para poder chegar ao viés do pensamento de Tico, que às vezes com aquela determinada profissão, com aquela determinada, não foi feita a grandeza, a altura do serviço divino, a gente volta para poder refazer aquilo que ficou mal feito.
Porque quando uma casa está mal construída, depois o pedreiro, o arquiteto, tem que voltar para poder fazer direitinho. Ele tem que fazer melhor de si, não pode, tem que ser ele, a responsabilidade é sua. Então nós somos construtores, nós somos pedreiros de nós mesmos, das nossas vidas, e nós vamos reconstruindo pedrinha por pedrinha de onde a gente parou e deixou mal feito. A gente vai ter essa oportunidade maravilhosa, é a bênção da reencarnação. E que a reencarnação não é um fato de noticiário ou de pesquisa científica que está lá longe de nós, nos Estados Unidos, nos livros Reincarnation. Não. É o que aconteceu conosco, estamos aqui hoje, é o que aconteceu aqui, estão do nosso lado, e é o que acontecerá com aqueles que estão espiritualmente conosco. É um contínuo, não é? É o tempo todo de reciclagem para que nós nos melhoremos. Eis a maravilha da reencarnação. Então vamos agradecer a Deus numa prece, porque não como concluir os nossos estudos, com a prece que eleve o nosso coração ao Criador, que nós possamos nos sentir próprio assim, pertinho dele, né? Senhor Jesus, evocando a Tua presença em comunhão com os nossos amigos, que possamos utilizar da nossa capacidade mental de criar luz, de criar bem-estar, de criar saúde, que nós possamos abrir os nossos campos mentais para sermos receptores do bem, das energias celestiais que possam chegar a nós, e que em diante possamos passar aqueles que estão ao nosso lado, porque nós somos grandes potenciais de amor, dependendo de nós. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por termos em mãos o Consolador, e que possamos ser, Senhor, gratos em ações, por ter esse conhecimento, e que não coloquemos a luz embaixo do alqueire, Mestre, mas que façamos visíveis a todos. Que a nossa fé, a nossa coragem, a nossa certeza seja a nossa bandeira, o nosso guia de exemplo, e que as pessoas possam perceber esse entusiasmo em nós, nessa certeza que nós temos no nosso coração das Tuas verdades, quando no próprio Evangelho o Senhor disse para nós: todas as verdades estão no cristianismo, mas o mal que nele radicou foi da mão do homem. Que nós pegamos então a verdade da Tua presença cristã no mundo para transformarmos, sim, a parte do amor e do bem, do belo, que é o que o Senhor nos ensinou. Que Teus Espíritos de luz nos guiem, nos assistem, e que o manto divino de Maria de Nazaré seja aquele que aqueça o nosso coração nos momentos de tristeza, e aquele abraço de mãe seja o nosso encorajamento para seguir o nosso caminho. Que assim seja, em nome do Cristo, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Um beijo a todos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ana Edna. Abração, gente. Um beijão. Tchau, tchau.